Galera, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós começamos aqui a segunda temporada do Desbrava Hunters, caçadores de especialidades. Você que já está conectado aí, dá o seu alô, interage com a gente aí nos comentários. Eu quero saber quem foi a primeira região a entrar, quem foi o primeiro clube a se conectar com a gente. Hoje a gente starta esse projeto, a segunda fase desse projeto que fez muito sucesso umas semanas atrás, aí, meses atrás, e agora retomamos com força. Você deve ter visto aí as nossas divulgações, os episódios estão imperdíveis, a começar no de hoje. Temos convidados sensacionais que vão estar com a gente, partilhando conhecimento, partilhando aí conteúdo para você encher essa sua faixa de especialidades. Hoje um desbravador mandou um recado para mim lá no Instagram, ele falou assim, ó, pastor, essa quarentena eu quero encher, eu quero lotar a minha faixa de especialidades. É isso aí. E você, já fez quantas especialidades nessa quarentena? Você que já participou da primeira temporada do Desbrava Hunters, você deve saber como é que funciona, né? Você tem que acompanhar as lives, você tem que pegar aí, ó, o seu papel e a sua caneta. Eu estou com papel e caneta aqui, ó. Papel e caneta, anota tudo que o pastor Nelson, tudo que o Breda, tudo que a gente partilhar aqui sobre essa especialidade de hoje é cidadania cristã, anota tudo, acompanha. Com o conteúdo que for apresentado aqui, você vai estar habilitado, esperamos nós, a fazer uma prova teórica sobre o conteúdo, tá bom? Essa prova vai chegar até você através do seu clube, os regionais vão espalhar essas provas aí para os diretores, vão chegar até você que assistiu ao conteúdo e deseja ter essa especialidade, e os itens práticos você tem que desenvolver ao longo dos próximos dias, tá bom? Nós vamos ter o período até o final da temporada para você acompanhar, preencher todos os requisitos das especialidades que você desejar, e eu espero que todas você deseje acompanhar, e aí você vai ter até o final, até o dia 10 de julho, para você cumprir todos os requisitos e eles chegarem até o regional, que leva até a associação para a gente validar e você poder adquirir a sua marca e para a sua faixa, e você também encher a sua faixa de coisa boa e, principalmente, encher sua mente de coisa boa, informação muito boa para você abençoar pessoas e se formar aí um líder cada vez mais capacitado para servir a Deus e servir aos outros também, tá bom? Então, pessoal, essas são as informações básicas. Prepara o papel e a caneta aí e a gente vai startar aqui a nossa especialidade de cidadania cristã. Podemos começar? Manda no comentário aí, ó. Começa. Pode começar que a gente está conectado. Podemos começar? Estou perguntando aí, ó. Ei, Nayane, ei, Júlia, ei, Tânia. Ó, pastor Nelson, o pessoal da PL está conectado aqui também, viu? Clube Coiote, da primeira região da PL, está conectado aqui também, viu? Abraço aí, um salve para o Coiotes. A Júlia está interditando aqui os comentários, dizendo, pastor, manda um abraço para o Clube Everest, que eu já mandei 2 vezes, Júlia. Vocês aí, igual do abraço mesmo. Vai um outro abraço para o Clube Everest, da 7ª região. Maravilha. Coiotes aí está mandando seu alô. Enfim, tem a galera aqui falando, pastor, pode começar. Já estamos conectados aqui. Estamos conectados. Vamos começar então. Maravilha. Pastor Nelson, essa especialidade é muito legal. Tem que ver com conhecimentos aí cívicos, conhecimentos aí do nosso município, do nosso estado, da nossa pátria. E então, eu acredito que para todos nós vai ser muito bom participar dessa especialidade. Vamos dar o start? Você pode ajudar a gente aí, pastor, com a definição. Vamos definir o termo cidadania. O que você podia compartilhar com a gente aí sobre o termo cidadania? Pastor Cândido, vou compartilhar a tela aí. Beleza. Dá uma olhada nisso. Vamos lá. O que a gente precisa ver aí, como primeiro detalhe, nós precisamos lembrar, o termo cidadania tem a ver com isso aí que você está começando a ler comigo. É a prática de direitos e deveres de um indivíduo. É cada pessoa dentro de um Estado democrático ou de uma organização de um país ou de um município ou de um Estado tem direitos e deveres de cidadão. Devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente na obrigação de outro. Para conviver em sociedade, a gente tem que ter isso na mente.
conjunto, então, de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. O que a gente precisa ver bem com isso aqui? Se eu e você entendemos bem a definição aqui, cidadania tem a ver com um relacionamento que a gente cria, sabendo até onde vai o direito da gente, onde começa as nossas obrigações. Temos direitos, mas temos deveres. Temos o relacionamento com um conjunto de pessoas, uma sociedade que está ao nosso redor. E esses recursos você pode dividir, depois aqui foi estabelecido por um dos estudiosos dessa área de sociedade. Deixa eu só voltar aqui para o nosso partilhamento de tela, eu vou dar mais um toquezinho aqui. Aliás, bati em outro lugar aqui, peraí. Vamos lá. Aqui, ó, o Maslow, esse camarada, ele fez o seguinte, dividiu a cidadania moderna em um conjunto de direitos e obrigações que tem 3 aspectos. Nós temos os direitos civis, que começaram ali a serem caracterizados no século XVIII, tem os direitos políticos, que foram consagrados no século XIX, e os direitos sociais aqui no século XX. Particularmente, essa teoria é aplicável nos processos de democratização dos países hoje, que escolhem de maneira liberal seus governos, e esses grupos de direitos têm uma predominância em tudo aquilo que estão fazendo para que a sociedade se organize. Agora, é interessante, eu exerço dentro da sociedade papéis. Sou um pastor, sou um professor, sou um estudante, tenho um comércio, a minha moradia, só que a gente não é uma ilha. A cidadania tem a ver com cidade, pastor, ou seja, junção de pessoas. E essa junção de pessoas que passa a viver no coletivo, ela precisa aprender aonde ela vai atuar, até que parte, até onde eu posso exigir das pessoas o respeito a mim e aos meus direitos, mas ainda aonde isso termina, começam os meus deveres para com o outro, que também tem o respeito, tem que ter a minha, como que eu diria assim, o espaço dele acontecer, o espaço dele exercer também a sua vontade, a sua liberdade, as suas escolhas. Então, esse convívio, a arte de desenvolver isso é a nossa cidadania, onde a gente tem o aspecto ecológico, tem o aspecto... nós todos precisamos de saúde, de escolaridade, os direitos que a gente tem no Estado, a gente vai falar um pouquinho mais para baixo sobre isso, aí os desbravadores vão ter que pesquisar algumas coisas dessas. Nós temos, ao nos juntarmos, para nos organizarmos como sociedade, a ciência que estuda isso, que desenvolve esse convívio, é a cidadania. E a gente precisa aprender a viver nesse ambiente todo. É isso aí, pastor. Acho que cidadania deu esse leque desses 5 minutos aí para a gente percorrer um pouco disso. Legal, pastor. A galera está aqui falando, vamos bater uns prints aí, vamos pegar, vamos anotar. A galera pegou aqui essa primeira questão, esse primeiro quesito, tá bom? Já passamos para o segundo aqui, escrever as seguintes bandeiras. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. O Breda vai nos apoiar nessa parte também. A gente já viu que ele tem umas bandeiras bem legais aí. Bandeiras, descrever as seguintes bandeiras do seu país, do seu estado, do município, dos jovens adventistas e dos desbravadores. O Breda, mostra para nós aí essas bandeiras e ajuda a gente nesse segundo requisito, por gentileza. Bom, aqui é fácil. Deixa eu só abaixar um volume aqui. Tá bom. Bandeira. Escreva as bandeiras do seu país, do seu estado, do município, dos jovens adventistas e dos desbravadores. O Breda. Oi. Então vamos lá, vamos primeiro para a Nacional. Você tem que tirar o som aí do computador, do seu aparelho, tá, Breda? Só um momento aí. Enquanto ele faz isso aí, pastor Cândido, aqui, ó, a gente tem algumas características aí, ó, que a gente tem da nossa bandeira. Vamos lá, estudando um pouquinho ela aí. A bandeira do Brasil, então, bandeira do Brasil.
ela foi desenvolvida 19 de novembro de 1889, substituindo a bandeira do Império do Brasil. Esse conceito que foi criado aí foi feito por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemos, Manuel Pereira dos Reis e Décio Vilares. É um dos símbolos nacionais, mas interessante, ao lado do selo nacional, do brasão, do hino, do lema, tá tudo aí. É interessante. Você sabe quando essa bandeira foi desenvolvida, pastor? Foi num momento influenciado por o positivismo. A filosofia nasceu ali na França com Augusto Comte, e esse camarada, vê só, depois do iluminismo, quando você estuda história, desbravador tem que saber história, né? E a gente tem que pensar em algumas coisas aqui, ó. A história, quando você vê Revolução Francesa, desde que começou a Idade Média, houve lá a parte daquilo que a gente chama do tempo das trevas, que tudo foi aprisionado pela igreja, fazendo com que as pessoas não tivessem acesso a cultura nenhuma, e vários pensadores, cientistas, caminhos foram trabalhando pelo iluminismo, que era trazendo a razão, a ciência, aquela coisa toda, que culminou na Revolução Francesa. Você tem a queda da Bastilha, aquela coisa toda, 1789. Depois desse período ali, você tem o estudo de pessoas que levantaram essa situação, positivismo, e entre os caras que começaram, esse Augusto Comte. E o positivismo fala que a teologia passou, olha só, não era mais para pensamento humano ser dirigido pela teologia, mas sim agora pela ciência, o modelo científico. E o ser humano, através do pensamento, chegaria às respostas de todas as coisas práticas da humanidade. E o lema Ordem e Progresso, que está dentro da bandeira do Brasil, é uma das bases do pensamento positivista, que na época influenciou muito o final do Brasil República, aliás, do Brasil Império para o Brasil República, 1800 e pouquinho ali, foi bem onde os filósofos aqui do Império, os pensadores, tomaram esse levante para fazer a cabeça daquilo que seria organizar o país, para que na República tivesse, através da ciência, do pensamento humano e tal. Isso não estou querendo dizer aqui se está certo ou que é errado, é só para a gente ter a história da nossa bandeira e o porquê do Ordem e Progresso. Só para eles saberem aí, Breda, manda ver. Legal. Foi em 1889, pastor. Isso. Foi através de Augusto Comte. E ele Isso aí. tocou o barco, usou o período para que pudesse sobrepujar e mudar um pouco a cabeça do povo. Para que ele pudesse pensar de uma forma mais dinâmica, né? O detalhe da bandeira do Brasil: a cor predominante é verde, todos já viram ali no desenho. Nós temos um losango amarelo, um globo, uma circunferência azul, a faixa branca escrita Ordem e Progresso em verde e as estrelas. Sabemos que cada estrela representa um estado, e nós temos aí uma estrela somente na parte de cima. É interessante. Que estrela que é essa daí? O pessoal sabe? Responde aí no chat. Responde nos comentários. O que representa essa estrela acima aí, da parte do globo? Primeiro que a gente tem que lembrar que são 27, né? 27 estrelas. Positivo. Então, houve uma alteração em 1992. Eram 28. Aí passou a ter 27, ok? Outro detalhe interessante, originalmente essa bandeira, o losango, por exemplo, representava a mulher como mãe. É interessante. Nós temos como a riqueza do nosso país. Então, são coisas que... outra coisa, por exemplo, o azul e as estrelas representam o céu do Rio de Janeiro na época, naquele ano. Então, isso daqui mostra que, por exemplo, eles tentaram retratar o que era naquela época e ficou até os dias de hoje. Então, Eram exemplo, 21, né, Breda? 21. Quando a bandeira foi criada, era só 21 estrelas.
Aí foi, os demais eram territórios, tal, aí foi adicionando, uma a uma. Isso é interessante para a gente, né? Tá sabendo. Hoje, por exemplo, o que o verde simboliza? Pujança das matas brasileiras, que infelizmente estão desaparecendo, não é? De uma forma ilícita tem ocorrido esse desaparecimento. O amarelo representa riquezas e minerais do solo. O azul, o céu, o mar e os rios brasileiros. E o branco simboliza a paz. Então, tudo isso, existia um simbolismo por trás disso. Mas, como disse o pastor, existe um contexto da história. Por que foi escolhida essa bandeira? Ela é a sucessora da primeira bandeira imperial, né? Uhum. A bandeira imperial, ela lembrava alguma coisa. E tinha ali os louros ao redor, o símbolo do império. Aí foi substituído para esse tipo de desenho que é o atual, como nós temos aqui. Ok? Ô Breda, aí Oi. Na parte que a gente pesquisou e tudo, lá no começo, você sabe que era o verde, cada uma das outras cores tinha a ver com situações desde 1822, Na que não época, estavam né? oficializadas e tal, mas especialistas vão dizendo lá que o verde originalmente era da Casa de Bragança, da qual Dom Pedro fazia parte, e referência ao estandarte pessoal dele, né, de Dom Pedro I, Dom Pedro II de Portugal. E a amarela simbolizava a casa que era da esposa dele, que era da Maria Leopoldina. A princípio, eram esses dois significados. O verde era do rei de Portugal e depois da casa de Habsburgo, que era da Leopoldina. E esses dois juntaram quando era na parte daquela bandeira imperial que deu a base para nossa hoje aqui, né? É exatamente isso. Então aí essa é a bandeira do Brasil, né? Chamar a atenção dos nossos Desbrava Hunters aí, que a gente já está cumprindo o requisito 3 também, tá? Fica conectado nas informações que o Breda, que o pastor Nelson estão compartilhando, porque essa descrição aí, ó, como eu coloquei nos comentários, descrição das cores, dos símbolos, significados, curiosidade, história, aqui estão dando um show da história da bandeira nacional. Agora, Breda, vamos passar para a nossa bandeira aí do estado, pastor Nelson também, depois partilha aí algumas informações. Vamos lá, estado de São Paulo. Quem é de outros estados aí, é muito bem-vindo, mas a gente vai em benefício aqui da maior parte dos nossos bravadores cumprir aqui com os itens da bandeira do estado de São Paulo. Pastor, enquanto o Breda pega lá então, ó, ela foi idealizada pelo filólogo e escritor Júlio Ribeiro. Em 1888 nasceu exatamente essa bandeira. Tinha como o objetivo dela era ao regime republicano, que foi efetivamente proclamado dia 15 de novembro, né, do ano seguinte, que é o que a gente comemora até agora, né? 1889 foi a proclamação, 15 de novembro de 89, proclamação da República. Para materializar graficamente essa ideia de república e tudo, esse Júlio Ribeiro convidou o cunhado dele, que é o Amador Amaral. Ele era gráfico e artista plástico, e ele desenvolveu esse layout da bandeira de São Paulo. E o pavilhão tornou-se, de fato, o símbolo paulista a partir da Revolução. A Revolução Constitucionalista de 32 firmou isso de maneira completa. Mas ele foi oficializado mesmo dia 27 de novembro de 1946, sobre o decreto municipal, aí está o número desse decreto, 16.349. E é interessante perceber que na Constituição, as coisas que foram feitas, dá uma olhada disso. A bandeira possui 13 listas, variando em branco e preto, que representam, olha só o que é isso. Por que esse branco e esse preto? É o que a gente tem de dias e noites que os bandeirantes exploraram o interior do país. O pavilhão possui esse retângulo vermelho na horizontal, que representa o sangue derramado pelos bandeirantes, alinhado no topo, à esquerda e dentro, um círculo branco e um mapa do Brasil em azul, sendo o azul a cor da pujança, que o Brasil estava em pleno crescimento e o Estado aqui estava sendo o que estava puxando o crescimento.
E há também 4 estrelas amarelas da parte interna dos 4 cantos do retângulo. O que acontece? Se você vai dar uma estudadinha nisso, era bacana que eles tinham a ideia que essa luta dos bandeirantes, esse dia e noite trabalhando, depois você vai juntar com a bandeira de São Paulo, que a gente vai mostrar isso também, é que São Paulo teve uma característica de puxar a fila aqui no desenvolvimento, sendo o centro desenvolvedor da indústria, do comércio e do crescimento do Brasil. Isso aí estava tudo representado na força dessa bandeira. Que legal. Brenda, mostra para nós aí essa bandeira mais de perto aí. Que legal. Aí dá, eu preciso tirar, mas aí fica difícil, pastor. Não. Tá aqui, ó. Tranquilo. Dá para ver bem. Tá? Então são 13 listras, o retângulo, a esfera, o Brasil e as 4. Essas 4 estrelas amarelas simbolizam o Cruzeiro do Sul. Há quem disse, houve uma crença que era MMDC, mas não tem a ver oficialmente pela história. Isso já vem de histórias à parte, ok? Por simbolizar os quatro jovens que acabaram morrendo na Revolução de 32 lá. Os mártires ali, né? Ok. É isso aí. Na sequência, eu não sei se o pastor vai falar de São Paulo, eu tenho a de São Bernardo. Eu tenho aqui a bandeira de São Paulo, né? Então, da cidade. Mas vocês... Dá uma passada rápida aí da cidade de São Paulo, pastor, assim, só para, em termos de conhecimento, e depois o Breda explora um pouquinho mais a de São Bernardo. Então, essa bandeira paulistana, ela é retangular, branca, nas proporções aí que você tem, e ela traz a cruz da Ordem de Cristo, em vermelho. Essa era uma ordem ali, em vermelho e branco, alargados na ostentação desse brasão, e foi ela instituída no dia 5 de março de 1987 pelo prefeito Jânio Quadros, porque ela teve várias formas também antes, mas ela foi definida desse jeito em 1987, algo mais recente, embora tivessem outras tantas bandeiras antes disso, alguns modelos dela, tá? Ela foi alterada nessas leis que você tem aí, mas a atual composição da bandeira nas cores utilizadas e seu significado são dados nesse artigo aí que a gente também colocou. Está na mesma lei. Ela tem um hino e o caminho. Essa cruz da Ordem de Cristo era aquilo que representava a base bandeirante, essa ordem bandeirante que veio para cá, tá certo? E que se instalou e se destacou fazendo uma cidade crescer de maneira tão grande como São Paulo cresceu. E aí que eu falo que eles tinham essa ideia de que eles eram o centro do que era a vontade de fazer um país crescer e se tornou a cidade referência do Estado e, por consequência, a maior cidade do Brasil também, que era o que seria... não era um orgulho, não é algo assim, mas uma pretensão de ser o caminho de puxar a fila do desenvolvimento do Estado e do país. Era isso. Legal. Ô, Breda, em São Bernardo, mostra para nós aí. São Bernardo, dá para ver? Dá. Para ver. Então, aqui ela é de forma retangular, branca, e no meio nós temos o escudo redondo português. Tá? Nesse escudo, nós temos aí cortado de cima com a coroa, tá? O símbolo da coroa. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Aí, consegue ver melhor? Agora melhorou mais ainda. Legal. Tá? Então aqui nós temos, ó. Me ajuda aqui, bem. A produção está vindo. Aí, segura. Então nós temos aqui, ó, né, ó, a coroa, o mural, aqui o mural. Nós temos um bandeirante, um índio, e aqui nós temos as duas casas. Esse daqui, elas são chamadas, segundo o quartel, de goles, né? Então, aqui nós temos o dragão dessa casa, e esse símbolo aqui é a chamada Cruz de Santo André. E no meio nós temos segundo quartel, goles com
um lance de muralhas, está aqui embaixo. Ó. Tudo isso daqui, eles representam o que foi o município quando ele foi fundado. Essa escrita, Paulistarum Terra Mater, ela é em latim, tá? E ele simboliza a grande muralha de São Bernardo. Aqui, nessa parte da roda, simboliza o avanço da indústria no município. Então, ela tem um pouco da história trazida pelos bandeirantes, pelos índios que eram nativos da região, a questão do império, representado aqui pelo elmo, e aqui já a questão da modernidade. Tudo isso foi trazido para essa bandeira. Essa bandeira foi oficializada, deixa eu só seguir aqui, que eu havia separado aqui. Aqui. Ela foi oficializada, olha, no ano de 1952. Foi aprovada, primeiramente, pelo prefeito Lauro Gomes. Ok? Ok. Legal. Eu acho que fica aqui, pastor Cândido, um chamado para cada... que a gente tem aí na característica, por exemplo, a Paulista Leste está inteirinha dentro da cidade de São Paulo. Sim. Mas aí você tem vários municípios. Você tem São Bernardo, que é a sua sede, Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Suzano, e aí aquele monte lá de Peruíbe e tal. Cada um tem mais... Agora, aquela que eu mostrei lá de São Paulo, essa cruz de Cristo, esse emblema é a base da bandeira de Portugal. E é praticamente o que define o exército português. Era a base militar do exército ali. E como eles vieram conquistar, e a nossa base é toda, tem presente em várias bandeiras aquela cruz da Ordem de Cristo, que é a base do símbolo português. Hoje até o exército português, a Força Aérea Portuguesa usa a bandeira, por ser um país com base muito católica, né? O país português, como a Espanha, como a Itália, eles tinham essa ideia da conquista, e que foi o fruto final do que as cruzadas, lembra? Lá da Idade Média e outros caminhos, os caras foram explorar o mundo. Então, eles tinham isso no sangue, né? De conquistar, de crescer, desenvolver, e isso foi a base aqui das bandeiras. Por isso que lá em São Bernardo, você vê que são todos símbolos portugueses ali na bandeira, né? Que são algumas ordens que desdobram dessa base dos bandeirantes que vieram. Legal. Vamos tentar dar uma passada rápida, então, agora na bandeira JA e na bandeira de desbravadores. Pastor Nelson, você tem aquela demonstração aí também? Tenho sim. Aqui rapidinho, ó. Tira com a gente aí para a gente passar essas duas rapidinho. Como é branco aí já não aparece, né? Mas a bandeira, então, dos Jovens Adventistas, você tem aí os três anjos, a cruz, o globo como um todo, que tem a ver com o mundo, e essa parte, então, vamos pegar lá as cores. O branco é pureza, o vermelho é redenção. O amarelo é a excelência de caráter que a gente tem como um alvo dentro do Ministério Jovem, e o azul é lealdade a esses princípios. Só que o seguinte, o mundo, nos símbolos que a gente tem aí, nós temos uma missão, e essa missão não tem a ver só com a nossa geografia, tem a ver com o mundo inteiro. E os três anjos aí tem a ver com Apocalipse 14, que é a mensagem dos três anjos, né? O centro dessa mensagem nós estamos levando é a cruz de Cristo, e o significado que é o todo, né? Através da cruz de Cristo, os jovens adventistas levam as três mensagens angélicas para todo o mundo. Basicamente isso aí, beleza? Legal. É isso aí mesmo. E aí agora nós temos a dos desbravadores, ó. A bandeira dos desbravadores tem a ver aí com o pastor Henry Berg, tá certo? Por ocasião dele ser diretor de jovens de uma associação lá na Califórnia, ele projetou em 1948 a bandeira oficial dos desbravadores, na cor que você está vendo aí, representa nas características aqui, ó. Cores, azul é a lealdade, o amarelo é a excelência dos nossos ideais,
o branco a pureza e também o sangue de Cristo vermelho. E os símbolos, né? O triângulo, crescimento físico, mental e espiritual, que tem a ver com as 3 dimensões da pessoa humana, essa integralidade, né? A visão holística que a gente tem do ser humano, que é físico, mental e espiritual, algo indivisível. O escudo tem a ver com a defesa do cristão contra o pecado, né? O escudo da fé, e é a palavra de Deus, a nossa espada, é a grande arma que a gente usa nessa guerra contra o bem e o mal. A base estaria aí, tá certo? Certo. Maravilha. Agora, Breda, daria para a gente ter uma demonstração aí, pelo menos, de alguma bandeira, para a gente dobrar? Olha aí, qual você quer? Opa! Deixa o pessoal colocar aqui no comentário. Qual bandeira vocês querem que o Breda faça a demonstração para o item 4? Ó, já coloquei no comentário aqui, ó, item 4, demonstrar como dobrar as bandeiras. Coloca aí, qual bandeira você quer que o Breda faça a demonstração aqui. Você vai ter que pesquisar, complementar, mas a gente vai dar uma demonstração aqui em primeira mão. Eu acho que legal aí, pastor, não é tentando pegar não a tendência, mas a do Brasil acho que vale a pena, né, cara? Eu já está mandando aqui, Brasil, do Brasil. Vamos lá, Isso Breda. aí. Chega. Geni, me ajuda aqui. A produção está vindo. Bom, eu normalmente mantenho a cabeça da bandeira para ficar mais fácil. Então, como nós vamos dobrá-la? Você vai dobrar em 3 partes. Por exemplo, você está aqui, então você dobra até 1/3, o outro terço. Aí, Isso aí, para o ordem e progresso ficar no meio. exatamente. Aí você dobra primeiro a parte de fora, não da cabeça, e depois a parte da cabeça. Por quê? Na hora que você for pegar ou carregar, você vai carregar assim, certo? Qualquer um identifica. Mas na hora de você pegar para hastear, essa é a parte de cima. Você abriu aqui, ela já vai estar na parte de cima. Ok? Aí fica mais fácil para você não correr o risco de hasteá-la de ponta cabeça. Então é apenas uma dica. Deu para ver aí, não? Deu Só sim, Breda. mudar aqui um pouquinho. E a gente ajuda a melhorou. pensar, isso, e a gente ajuda a pensar, pastor Cândido, que ela fica Então, como se fosse em 9 partes. Primeira, Ela fica em 9 partes. segunda, exatamente. Um Aí terço. vem aqui. Ótimo. Ficou perfeito agora sim, Breda. Deu para ver bem legal mesmo. E alguma dica, algum comentário sobre onde deve ser guardado, como deve ser guardado? Olha, esse é um símbolo do país, certo? Deixa eu baixar aqui que eu fiquei sem aparecer. Sim. Esse é um símbolo do país. Sendo um símbolo do país, nós, como cidadãos, nós temos que ter respeito dele. Então, não adianta você dobrar e jogar ela em qualquer lugar. Você tem que ter um lugar específico para guardá-la. Então, escolha um local onde você pode guardar. Eu guardo as bandeiras todas juntas dentro de uma sacola. E essa sacola vai dentro de uma gaveta. Então, esse lugar deve ser seco para não pegar umidade, não estragar a bandeira, para não ficar embolorada. Então, é bom que a gente mantenha isso para que você conserve, além de conservar a bandeira, você também tenha o devido respeito do que ela representa. Então, esse cuidado, por exemplo, tem um lugar específico. Eu sempre tenho uma gaveta aqui que eu guardo esse tipo de material. Você não deve deixar jogado em qualquer lugar. Nos clubes, por exemplo, deve ter um lugar especial. Não adianta você deixá-las no mastro. Você tem que dobrá-las adequadamente e, quando for utilizar, você tirar. Seria bom você sempre colocar dentro de uma sacola para que ela fique protegida. Não caia nenhum tipo de sujeira nela. Ok? Breda, o pessoal está pedindo aqui muito para demonstrar com a bandeira dos desbravadores. Dá para fazer essa demonstração aí para nós?
como dobrar? Quer que eu demonstre todos? Eu demonstro. Não há problema. Tá bom. Da mesma forma, Uhum. nós vamos manter a cabeça. Dá para ver aí? Dá, né? Da mesma forma. Então, nós vamos dobrar a parte de baixo, 1/3. Eu, geralmente, gosto que apareça o triângulo. Uhum. A parte de cima, 1/3. A parte de cima, da mesma forma, dobrou. Aí você vira o mesmo tipo de dobra. Você vem e dobra. E depois a parte da cabeça dobrada novamente. Então, ficaria nessa posição. Ok? Eu faço novamente aqui. Vou baixar a câmera. Então, você tem aqui, ó. Você está com a bandeira, certo? Então, geralmente eu faço isso aqui, ó. Como nós vamos dobrar sempre em 2, melhor é assim. 1/3, o outro terço. Aí você dobra do mesmo jeito que você fez a dobra da bandeira do Brasil. A cabeça por último, né? Sim, ok? Legal. Fica nessa posição. Então, aí fica muito fácil de você poder conservá-las. Eu normalmente guardo na ordem as bandeiras, né? A de São Paulo eu acho interessante, pastor. Certo. A de São Paulo nós temos aqui, ó. Ela é desse jeito aqui, certo? Então, nós temos que dobrar também em 3 vezes. Eu geralmente começo de baixo, 1/3, mais 1/3 e finalmente fecho em cima. Aí você dobra 3 dobras também e dobra para cima. O detalhe, vai aparecer só o brasão. A de São Paulo, então, é diferente, né? Algumas pessoas comentaram É diferente. é igual, é igual. Não, cada bandeira tem uma especificidade, né? Sim. Ó, nós vamos dobrar novamente. Então, ó, de baixo até 1/3. Aí, pega essa parte de baixo, dobra novamente. Aí ela fica assim, ó. Uhum. Aí ela vem de lá para cá. Uhum. 1/3 e mais 1/3. Pastor Joia. Cândido, Tá vendo? Breda, E todas elas têm esse formato retangular nas medidas. Quando você tem ela dividida em 9 partes, é mesmo 9 quadradinhos, que a forma de dobrar acaba ficando em 9 dobraduras. Só que, interessante, cada o logo está centralizado numa parte. Então, Exato. quando você dobra em 9, você consegue dar o destaque para aquilo que está no centro. Olha a bandeira JA, dá para fazer certinho isso também. Dá uma olhada nisso lá. Aqui para que vocês vejam. Porque sempre o logo está num quadrante de destaque. Então, lá, você um terço embaixo, 1/3 em cima, aí ela vem das beiradas, fecha para o meio. Isso aí, ó. Aí fica certinho. Então tem uma lógica, né? Você deve estudar e tal, mas tem uma lógica que ajuda a gente a não errar, né? Você sempre tem que evidenciar o logo. Então, por exemplo, se você observar JA, você está vendo a bandeira JA. Se você observar, você está vendo que é de São Paulo. Aqui, você já viu que é Desbravador. E aqui, a do Brasil. Por exemplo, a de São Bernardo. Mesmo sistema. O logo está no meio. Então, o que fazemos? 1/3, mais 1/3, 1/3 e o último terço. Legal. Ele também fica. E, Breda, é legal entender que de todos os países, ela está concentrada em algum dos 9 quadrantes. É como você dividisse a bandeira em 9 quadrados, com essas dobras.
e aí em algum lugar, dependendo de onde tiver o destaque do logo do país, você pode ver na China está lá no canto, nos Estados Isso. Unidos está no canto, tem outros países como no Brasil está no meio, outro, então dá para você dar o destaque na hora de dobrar. Isso, na hora de dobrar fica, é como fosse um mini logo da bandeira como um todo. De identificar, ó. Tá vendo? Ó? Tranquilo, não tem muito segredo. Isso daqui é básico. Você vai treinando um pouquinho, que você, na hora H você não passa papelão, tá? Agora, vamos aqui, pastor Nelson. Vamos tentar avançar aqui na nossa conversa. Agora a gente tem que correr um pouquinho aí. Vamos correr um pouco aqui. Item 5. Algumas dicas aí sobre quando as bandeiras podem, quando elas devem ser hasteadas. Então, olha só, isso aqui, todas as reuniões oficiais daquilo que você tem na nação brasileira, no estado, no município, que são momentos cívicos apresentados. Uma formatura pode ser também uma atividade de uma inauguração num prédio público, elas estão hasteadas também dentro de uma representatividade do pavilhão nacional, sempre a bandeira nacional está no centro, porque ela tem destaque, e os estados, de acordo com a sua formação, aí você tem, eu não tenho isso de cor, só para lembrar, as bandeiras brasileiras são de acordo com a sua criação, né? Exatamente. Direita, esquerda, direita, esquerda, isso. Pela data de elaboração. Isso. E aí os estados foram sendo criados e oficializados e as bandeiras foram feitas, aí ela vai sendo criado esse destaque ali, e aí uma vai à direita, outra vai à esquerda, uma vai à direita, outra à esquerda, até dar esse caminho todo. Mas imagine, ó, uma cerimônia especial de investidura, num desfile cívico, numa reunião oficial do clube, todos esses são eventos. Na questão pública, o Exército usa, o município usa com as atividades oficiais, as inaugurações, os desfiles cívicos, os momentos onde é celebrado, os campeonatos nacionais, você sabe, de todos os esportes, ela é usada no esporte, ela é usada na parte dos prédios também institucionais, as instituições têm as suas bandeiras também, então você tem a bandeira da ONU, a bandeira da Igreja Adventista, você tem as instituições oficializadas e mantidas no país, também tem os seus momentos que usa a parte cívica. O Exército, as Forças Armadas, com certeza, né, todas essas partes aí, mas elas podem ser hasteadas desde que seguindo o padrão correto, com o destaque à bandeira nacional, tem os horários que ela pode ser hasteada, né? Ela tem que estar hasteada de quando o sol amanhece até o pôr do sol, ou se não, se ela tiver durante a noite, ela precisa estar iluminada. A bandeira precisa ter a sua iluminação. Só uns destaquezinhos práticos aí, Breda. Mais alguma coisinha? Não, é bem isso mesmo, pastor. Já falou tudo. Não vamos perder tempo, não. Ok? Então, beleza. Vamos tocar aqui, ó. O item 6, ele é muito prático, mas eu queria ouvir de vocês aqui algum comentário sobre essa primeira parte. Eu nem copiei o requisito todo, eu vou até copiar o requisito todo e colocar nos comentários, mas tá lá, fazer o seguinte, o primeiro item, explicar a razão para a existência do hino nacional. Depois, pessoal, tem várias coisas que você vai ter que desenvolver aí, postar na rede social, combinar com o seu diretor a maneira de fazer a validação, que é selecionar, pesquisar significado de palavras do hino, recitar a letra de memória, cantar corretamente. Tem vários itens, eu vou colocar nos comentários, mas a gente vai dar só uma dica dessa primeira parte, explicar a razão da existência do hino nacional. O hino, assim como os símbolos nacionais, representa a pátria, a sua cultura, o seu povo, a sua história, e tem a função de estimular a admiração e a valorização da nossa nação. Pelo menos é isso que nós encontramos. Esse brio nacional, né, Breda? É um brio nacional. O brasileiro, como um todo, a gente precisava melhorar muito, viu, pastor? O americano, por exemplo, dá um banho em nós desse amor à bandeira, à Constituição, à base daquilo que são as leis, aquilo que é a liberdade que o país expressa.
O Brasil tem um dos hinos mais bonitos do mundo, tanto em termos de parte musical, melódica, letra, tudo. Tanto a parte do hino nacional, a execução dele numa orquestra sinfônica é uma das mais bonitas do mundo. É lindo mesmo. E não é uma coisa assim de a gente ficar se achando, não. É só você ver os países tocando aí. O Brasil tem um destaque. A orquestração é linda, então a parte musical. Agora, a letra é muito profunda. Se a gente parasse um pouquinho mais para pensar na letra do nosso hino, resgataria alguns valores nacionais que a gente precisaria imprimir mais na nossa maneira, no caráter nacional brasileiro, entendeu? Aquilo ali é uma expressão. Aquele brio que eu acho que nós perdemos por um período. Eu não digo dos bravadores, mas o povo como um todo perdeu esse brio, esse gosto pela nação. Isso. E a beleza aí, pastor Cândido, é que, por exemplo, assim, o propósito de cidadania tem muito a ver com a expressão de tudo isso. Esse conceito de cidadania, só pulei lá, mas é lá na Grécia Antiga que ele começou, e ele designa justamente os direitos relativos ao cidadão, ao indivíduo, mas algo que faz com que a gente se junte, sabe? Pressupõe algumas coisas, algumas virtudes que a sociedade que se juntou ali para formar aquele Estado, eles querem imprimir. Os valores sociais, tá? Engloba aquela coisa que você persegue. Essa era a ideia lá na Grécia Antiga, que você se junta para produzir justamente um povo que tem uma marca, que tem que se reconhece isso por características de valores sociais que a gente busca juntos. Então, a nossa sociedade, o Estado brasileiro, a gente dá valor a esse tipo de procedimento. Nós somos homens e mulheres que a gente se juntou para manter, desenvolver e crescer esses ideais aqui. Por isso que foi expresso lá ordem e progresso, que era um tiro, tá certo? Para perseguir isso, em termos de Brasil. Tá bom que anularam o Deus do negócio, isso que foi o problema lá, que tem a ver com o positivismo do tal do Augusto Conte. Mas, e pastor Nelson, aqui como esse último item também do sexto requisito, explicar o significado da posição Maranata. Vamos também dar essa dica para a galera? Olha, gente, você não pode deixar isso de lado, né? Você tem que, como desbravador, o símbolo todo que a gente faz aí, são 4 verbos que isso tem a ver, né? Vamos lembrar deles aí. Vamos ver, pastor. Primeiro, quem coloca rapidinho no chat. Vai lá, pastor. São 4 As. Tá. Vê quem coloca primeiro aí, daí você dá um brinde. Vai lá, deixa a galera interagir. Vamos embora. Isso aí fica legal para a gente dar uma interagida. 4 verbos aí da palavra Maranata. Isso, gente. Coloca aí o que tem a ver com esse aí. Primeira coisa. Já tem gente colocando amar. Isso, a posição Maranata, e justamente tem a ver com uma questão bíblica, né? Você, ao dizer Maranata, você está querendo dizer que o Senhor logo vem. Isso aí a gente sabe que é a pergunta e a resposta. Mas o primeiro A, que é esse dedo aqui, é amar. Já puseram aí, pastor? Já colocaram, amar. Então, eu amo a mensagem da volta de Jesus. Eu anuncio, então é anunciar. Então, eu vou anunciar. Aí eu vou apressar. E eu vou aguardar a volta de Jesus. E aqui essa posiçãozinha é a gente ajoelhado diante disso, tá certo? Amar, anunciar, apressar e aguardar. O que você está fazendo para que esses 4 As sejam realmente vistos na sua vida? É isso aí, pastor. Sensacional. Vamos para o 7º aqui, sem mais demora, pastor. 7º item aqui. Explicar o significado da declaração que Jesus fez em Mateus 22, 21. Pastor Paulo até leu no começo, né? Mas sim, uma rápida explicação aí, pastor, só para a galera que não estava no começo pegar. Então, a gente tem aqui, pessoal, uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de cidadania.
Eu pus ali rapidamente, dar a César o que é de César. Você já falou, eu não vou compartilhar a tela aqui. Mas veja aí, o que é o conceito básico de cidadania? Direitos que eu, como indivíduo, tenho, direitos e deveres. E todos nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, num município, dentro de um estado, dentro de um país. Existem as leis desse país. Quando Jesus falou sobre isso, ele estava dizendo, primeiro, que tinham dois tipos de cidadania. A cidadania ali, as obrigações, os direitos e deveres que eles tinham como cidadãos dentro do Império Romano. Quem liderava na época? César. E eles estavam discutindo sobre o imposto. E aí Jesus pegou uma moeda e mostrou de quem é essa esfinge aqui da moeda, de quem é? Aí foi respondido, é César. E aí Jesus automaticamente já falou, ó, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, ou seja, nós temos obrigações para com a pátria. Pastor, a gente paga o imposto de renda, embora não concorde com tudo, mas tem a sociedade que a gente vive aqui para ter os direitos todos ao estudo, ao que é também a questão da saúde, do transporte, da segurança. Isso é feito através dos impostos que a gente paga. Então, como cidadão brasileiro, eu estou sujeito a essas leis e eu preciso segui-las. Tem também o Código Civil Brasileiro, tem toda a Constituição de leis que eu preciso respeitar. Respeitar a lei de propriedade, eu não posso tomar nada que seja o terreno, o carro, os bens de ninguém. Então, tem aquilo que a gente já está formado em cima dessas leis do país. E tem as leis de Deus. E agora, muito legal, a partir desse momento, a especialidade vai mostrar essas duas cidadanias. Nós temos leis do país, mas nós também temos aquilo que são as orientações, os princípios e as leis de Deus. Eu já estou colocando aqui, pastor, o 8º item, que você já vai comentando aqui. Por que as leis são importantes? Qual o objetivo de Deus ao nos dar a lei e por que um país precisa? Imagina o seguinte, imagina uma cidade com nenhum semáforo, vamos pegar aí Santo André, São Bernardo, nenhuma placa de trânsito, nenhum semáforo e nenhum tipo de lei a respeito de como os carros têm que andar. Então, você escolhe o sentido da rua, por exemplo. Não tem placa nenhuma, cada um pode ir na direção que quiser. Uma estrada, você já pensou o que viraria? Eu estou ilustrando da maneira mais simples. A cidade viraria o caos. Aquilo que a gente chama de anarquia, ou seja, a ausência de qualquer tipo de ordem, de lei e organização. Um país, a vida da gente como um todo, eu e você precisamos ser guiados por leis. A lei de Deus foi expressa lá em Êxodo 20, ela tem a base daquilo que é o que eu preciso saber para me relacionar com Deus, no sentido vertical, e o como eu preciso me relacionar com o meu semelhante. Por isso que é resumido em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo... Diga, Breda. Não, eu só queria complementar que, na verdade, a lei existe para determinar o limite de cada um. Sim. Porque eu não posso extravasar os limites que a lei impõe, porque eu vou estar ferindo alguém, de alguma forma. Então, e a lei da segurança, né? Sim. Da ordem, segurança, sentido. Meu, em tudo na vida, as leis, por exemplo, quando você vai estudar as leis da natureza, a base da criação de Deus, tudo, existe a lei da gravidade, existe a lei da vida, né? As leis aqui que regem a vida, a biologia, que a gente é o estudo dessas leis que tem a ver com a vida, como é que é mantido a nossa vida. E assim como existem leis físicas, existem leis morais, que tem a ver com o nosso caráter, pastor Cândido. Então, aquelas coisas que a cidadania não é só uma coisa que eu faço para fora, ela se demonstra em atitudes na sociedade, mas são valores e crenças que a gente tem. O que é ser honesto? O que é ser fiel?
bondoso, verdadeiro. Interessante, Breda, que isso está muito nos nossos ideais, por isso que é bonito, né? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Por que você está falando um negócio desse? Rapaz, é que você quer desenvolver não só a cidadania aqui desse mundo, mas a cidadania do céu. Por exemplo, se você quiser o resumo da cidadania do céu, Pastor Cândido, Mateus capítulo 5, está ali certinho qual é a identidade de um cidadão do céu. É ser humilde, pacificador, limpo de coração, manso. E essas são características de cidadania celestial. Só que quando você pensa nisso, Breda, a coisa mais bonita. Você já pensou você encontrar com um homem, com uma mulher que expresse isso nas suas atitudes do dia a dia? Fantástico. Você já Eu pensou? vejo assim, pastor. Você disse que é característica de pessoas, cidadãos do céu. Eu diria o seguinte, também da terra, também Sim. das nossas cidades. De alguma forma, se nós vivermos isso, nós estaremos mostrando às pessoas que isso é possível. Olha, um cidadão do céu nunca vai desrespeitar a sua cidadania da terra. Pelo contrário, só se ela afetar a lei de Deus. Porque a lei de Deus é maior do que a lei dessa terra. Mas, Pastor Cândido, esses ideais estão ali, são importantes para a gente ter a organização e a sobrevivência em sociedade. Porque senão a gente não tem parâmetros de certo e errado. E as leis têm a ver com isso, uma constituição. Você está vendo o país, que problema que nós estamos vendo aqui, dos limites dos poderes, entre o relacionamento do poder executivo, que é a presidência, o legislativo, que é ali o Congresso, e o judiciário, que tem a ver com a aplicação das leis para guiar os outros poderes, mas eles têm que conviver harmonicamente. Isso é a base da democracia. E olha só, também com isso tem a ver com a nossa maneira. A lei de Deus, os nossos princípios, têm leis físicas, mentais e espirituais. Isso tem que ter harmonia. Por isso que o Triângulo dos Desbravadores explica tudo, pastor. Essas três dimensões da pessoa humana, a gente tem que viver com equilíbrio. Não tem como alguém estar muito bem com Deus e não cuidar do corpo e não cuidar da mente. Agora, se deu um problema na mente, afeta o corpo e afeta também a vida espiritual, porque nós somos um todo, igualzinho os poderes. Quando um vai querendo sobrepor ao outro, dá um desequilíbrio na sociedade. Ou quando alguém desrespeita isso. Se a gente desrespeita as leis de saúde, a gente também colhe as consequências. Mais ou menos essa ideia aqui para a gente ter. Com certeza. A importância de seguir essas leis. Pastor, o item 9 aqui da especialidade, ele é um item mais prático. Pesquise a Constituição do seu país e liste pelo menos 10 direitos importantes que essa Constituição assegura. Então, aí você tem que dar uma pesquisada. A gente já mencionou alguns aqui, o pastor Nelson já falou. Direito à moradia, direito à alimentação, direito ao estudo. Estou dando 3, né? Já está dando um spoiler. A igualdade. Isso. Todos são perante iguais. a lei. O problema é de racismo. Sim. Ou machismo e feminismo, a mulher mais importante que o homem, todos perante a lei são iguais. Então tem muita coisa boa que o desbravador pode pegar. Isso não é só para você cumprir a especialidade, tá entendendo? É para você conhecer melhor e ser um cidadão melhor. Agora, o item 10, pastor Nelson e o Breda, aqui, quais são os deveres mais importantes de um cidadão do seu país? Em que eles são semelhantes ou diferentes dos deveres de um cidadão do céu? O que fazer quando os deveres de um cidadão do seu país atrapalham a cumprir os deveres de um cidadão do céu? Pastor Nelson já tocou aqui nesse tema. Se quiser dar uma complementação aí, pastor, você já abarcou isso aqui só para a gente ficar. Então, olha só. Imagine você, ali os 5, do 5º mandamento ao 6º. Honra teu pai e tua mãe, lembra? E é o primeiro mandamento ali com promessa. Depois, não matarás, não adulterarás. Não furtarás. Essas bases ali, não cobiçar aquilo que é do teu próximo, tá certo? E não dizer falso testemunho e tal. Cada um de nós, se a gente vivesse a verdade dessas coisas que são da lei de Deus, automaticamente
Veja só, quando você está na escola, você deve viver a verdade. Você não deve cobiçar a nota do outro, colar na prova. Você tem que estudar e tirar, certo? Você não vai adulterar, ou seja, eu não posso pegar a mulher de ninguém. Você vê que se o casamento fosse respeitado, né, hoje essa bagunça que a gente vive, a desestrutura, as leis sociais, as leis morais, elas se convergem. Eu estou só dando um exemplo para ser rápido aqui, mas é super importante que a gente siga. Honra teu pai e tua mãe. Gente, a primeira base, a base de autoridade hoje, Cândido, nós não respeitamos polícia, professor, governo, nada dessas instituições, porque a gente primeiro, olha só, a maioria das pessoas da nossa geração tem um problema seríssimo com respeito ao pai e à mãe. Porque não respeitam pai e mãe, que é a primeira autoridade que a gente deveria respeitar, não respeitam ninguém mais na sociedade. Então o professor lá faz, porque os pais não estão dominando os seus filhos, não dominando com a maneira que a gente imagina de impor, de bater, de arrebentar, não. O respeito. Os pais precisam firmar os limites na vida dos seus filhos. Você tem crianças hoje completamente sem limites. Elas não sabem a hora de ficar quieta, não sabem a hora de pedir as coisas, não sabem respeitar. Elas querem aquilo que é dos outros e, de alguma forma, o pai e a mãe, porque a criança chora, faz birra, esperneia, ele vai lá. Então, desde uma educação básica, a gente já tem as bases para que depois os meus limites, se eu cresço não sabendo ouvir o não é com 20, 25, 30 anos. E aí, ó, Pastor Cândido, você recém se casou. Você está vivendo os primeiros meses aí de casado, uma bênção. A gente orou por isso, né? Sim. Mas hoje você, a cultura, a educação que você tem, está esbarrando justamente em quê? Também na que a Melina tem. E se vocês são civilizados, vocês foram tidos como cidadãos, o pai e a mãe de vocês fez um bom trabalho, você vai respeitá-la, ela vai te respeitar, vocês vão saber conversar. Eu só estou dando uma ilustração de um casal, porque quando eu vejo um pai e a mãe desse jeito, eu reflito nos meus filhos aquilo que é essa maneira. Agora, se você vive um inferno dentro de casa, seus filhos crescem dessa forma, eles vão para a escola, sim, eles vão para a sociedade, o emprego, as amizades. Hoje você tem crianças ultra egoístas que não foram ensinadas a respeitar o que é dos outros. Uhum. Então, olha só como é um ciclo. A importância de seguir as leis. Agora, você tem aí, por exemplo, agora que o governo autorizou que a escola vai funcionar nos feriados e no sábado. Vai ter um problema para quem não estuda numa escola adventista. Olha aí, as leis dos homens. Vai ter aula sábado. E o que vai acontecer? Para a escola fundamental, para a reposição de município e estado, vai ter aulas no sábado. E aí, é a hora que a lei dos homens interfere com a lei de Deus. E a gente tem que se posicionar. Mais vale seguir a lei de Deus do que dos homens. Mas é uma questão de fé. Mas é importante. Legal, pastor. Vamos tentar acelerar aqui para a gente não passar muito das 9. Eu coloquei aqui o 10º item, aliás, o 11º, explicar o sistema de governo em seu país. Breda, você pode dar para nós aquela, para matar a charada aí dessa questão? Nosso sistema é presidencialista, né, pastor? Democracia, pelo menos no papel, funciona assim, né? Agora, como o pastor comentou ali, existe uma guerra no sistema. O legislativo com o executivo com o judiciário. Isso tem que trabalhar em harmonia para que funcione e para que o povo possa se sentir seguro a ser governado nesse sistema. Eu não posso, por exemplo, impor para um e não impor para o outro. O que é para um é para todos. Isso é um direito que nós chegamos, por exemplo, o nosso sistema democrático, ele é por escolha da maioria. Então, logicamente, um ou outro vai ficar frustrado nisso. Mas isso não quer dizer que eu tenha que desrespeitar isso, certo? Por mais que eu votei, eu não votei, né? É meu candidato que ganhou ou não é,
depois de que a maioria votou, ele passa a ser o governante e se entrega o poder para ele. Independente disso, né, pastor? Porque eu posso votar em um que você não gosta e você Sim. vota em um que eu não gosto. Então, vai ganhar quem recebeu o maior número de votos. Independente disso, não quer dizer que ele vai mudar todo o sistema. Ele vai adotar o seu sistema de governo, que pode agradar tanto a você como a mim, que não votei nele, certo? É o sistema democrático que nós E ele temos. está alicerçado num trilho chamado Constituição. Então, aí é onde limita a execução desses poderes, na execução da presidência, ou do cargo legislativo, ou no cargo de juiz. Esses 3 poderes estão sobre o trilho da Constituição brasileira. É o que rege o país aí, né? Isso aí. Beleza. Avançando aqui, estamos avançando bem. Aqui é uma atividade prática, eu coloquei nos comentários só para você aí tomar nota. Fazer uma entrevista com uma autoridade pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Perguntar-lhe sobre os deveres e as atividades inerentes à sua função. Então, você pode entrevistar... O vereador. Vereador, né? Prefeito. Vários deles estão à disposição até nas redes sociais. Não é nenhuma coisa muito difícil de a gente conseguir hoje. Então, a 13ª aqui, o 13º item da especialidade, a gente já está indo para a conclusão, pessoal, porque tem alguns itens práticos agora. Isso aqui vai ser tudo pesquisas e práticas deles, viu? Isso. Deixa eu colocar aqui nos comentários o item 13. Faça uma pesquisa sobre uma pessoa famosa em seu país. Cite o que ela fez para se destacar na sociedade, apresente o resultado de sua pesquisa. Aí você escolhe uma das 2 formas. Ou uma redação com uma folha, ou então apresentar para os membros do clube pelo menos 2 minutos de duração. Aí isso aí pode ser feito até nas nossas plataformas digitais, você pode combinar aí com a direção, seja numa reunião online, você pode escolher fazer pesquisar isso. A vida de Tiradentes, da princesa Isabel, um dos nossos governantes de destaque, aí vocês escolhem. Eu quero só dar uma dica de um camarada que disse o seguinte: a única coisa que mete medo num político é o povo na rua. Essa é uma frase de um dos governantes que nós tivemos aí no passado. Ele já faleceu, mas é interessante você pesquisar para conhecer as frases notórias dos políticos brasileiros. Hoje, praticamente, não temos muitas frases, não é? Mas no passado tivemos. O item 14 também é um item prático. Fazer uma lista com pelo menos 10 itens dos seguintes: citação famosa, o Bredo estava mencionando, lugares históricos e famosos do seu país, eventos históricos muito conhecidos do seu país. Aqui é batata, né? É fácil, mamão com açúcar. Vocês estão pertinho do museu, né? Museu do Ipiranga, onde foi dado o grito da independência, aquela coisa toda aí. Então, galera, já estamos aqui na reta final. 2 itens e a gente já fecha a nossa especialidade de hoje. Deixa eu colocar aqui o 15º. Descrever o que você pode fazer como cidadão para ajudar a sua igreja e seu país. Então, uma palavrinha aí do nosso pastor Nelson. O que a gente pode fazer, pastor, de maneira prática? Olha, cara, a coisa mais simples do mundo. Para eu mudar o mundo, eu preciso fazer a minha parte. O que está acontecendo é que a gente muito exige os direitos que a gente tem, só que nós não vemos as nossas obrigações. Eu creio que nós precisamos tirar o olhar do nosso próprio umbigo, né? Não pensar só na gente mesmo, e a gente conseguir enxergar o outro. É uma das coisas mais importantes que a gente precisa para viver em sociedade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se cada cidadão fizesse a sua parte, as coisas andariam melhores. Isso aí. Como complemento, por exemplo, se você jogar um papel na rua, isso aí, vai precisar que alguém pegue esse papel e jogue no lixo. Porque se você deixar lá, esse papel pode ir para um bueiro, pode acumular vários papéis ali, e você pode ter um transtorno por uma questão de apenas um começo. Se eu aprender a segurar o meu lixo e descartá-lo no lugar certo, já é um trabalho de cidadania tremendo. Isso não só na rua, mas na igreja,
em qualquer lugar que você for, respeitar as regras daquele local. Isso faz parte de você exercer cidadania. E Breda, se um papel faz a diferença, você já pensou? Uma corrente do bem, um ato de bondade gera bondade. Um ato de justiça gera justiça. Um ato de fidelidade, isso aí vai contaminando o mundo. E como cristãos, pastor, acho que só para fechar aqui, e aí a gente pode encerrar, é interessante que as nossas atitudes como cidadãos aqui, se a gente tem o conhecimento do reino dos céus, cada ato que eu pratico glorifica o nome de Deus. Olha que coisa linda. Eu mostro que eu pertenço a Deus. E é a maneira que Deus quer se mostrar na sociedade, é que cada um dos filhos dele, pela maneira de agirem, mostram para o mundo a quem eles pertencem. Olha que legal. Eu não pego só o meu RG para dizer que eu sou brasileiro. Meu passaporte. Se eu tenho a questão do limpo de coração, humilde, manso, as características de um cristão, é aí que a gente vê o passaporte do céu. Beleza? Isso aí. Vamos só, então, fechar aqui com o item 16. É o último item, galera. Depois eu vou dar só um recadinho aqui para você que ficou conectado aí com a gente. Item 16, pesquisar e explicar quais são os requisitos para um estrangeiro conseguir a cidadania em seu país. Breda, mata essa charada para nós aí. Tem uns 8 ou 9 aí, mas, por exemplo, existe a naturalização ordinária, para quem tem permanência no Brasil e já está há 4 anos. Então, sabe ler e escrever em nossa língua e não tenha condenação superior a 1 ano. Essa é ordinária. Existe a naturalização extraordinária, para quem mora no Brasil há 15 anos e não tenha nenhuma condenação. Existe a naturalização provisória, para estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros 5 anos de vida, estabelecido definitivamente no território nacional. Existe a transformação de naturalização provisória em definitiva, ou seja, se ele passou os primeiros 5 anos da vida dele no país e resolveu ficar aqui, solicitando assim até mais 2 anos, até atingir a maioridade, ele passa a ser a definitivo, ou seja, ele é naturalizado brasileiro. Existe a naturalização especial, quando você casa com o integrante, tá? Do serviço externo brasileiro. Por exemplo, você trabalha num consulado e lá você conhece uma moça e começa a ter um relacionamento e resolve se casar. Então, essa moça, quando vier ao Brasil, ela pode receber essa naturalização especial. São basicamente esses tipos de naturalização que nós temos. E isso pode ser conseguido legalmente. Maravilha! Pessoal, nós então cumprimos Cândido, aí... Pastor Cândido, diga. Nós todos recebemos em Cristo Jesus a naturalização do reino dos céus. Amém. Em Cristo, nós somos feitos cidadãos do reino dos céus. Olha que lindo. Amém. 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 Sensacional. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela tua companhia, pela tua bênção e pela liberdade que nós temos de estudar, de aprender e de nos tornar cidadãos melhores para esse país, mas principalmente cidadãos do teu reino eterno. Abençoa cada desbravador conectado com a gente, cada diretor, cada líder regional, coordenador e as nossas famílias também, Pai. É o que nós pedimos em teu nome. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Breda, Luciano, toda a equipe técnica aqui da nossa associação que nos possibilitou isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.